Análise política com Orion Teixeira. Bom dia, Orion Teixeira, chegando para embelezar a nossa live. Bom dia, Orion. Bom dia, Maria Fernanda Sinini, Luciana Murilo e ouvintes espectadores da Band News. Prazer voltar a falar com vocês e a compor esse belo quadro aí da Band News. Há controvérsias no nosso YouTube. Tá uma guerra lá, Siri. A gente é mais ou menos. Mas você chegou pra desempatar esse jogo, nossa, Orion. A diferença, faz uma diferença, Orion. Orion, vamos falar de política? Há 4 dias é só aguardar. O que resta aí? 2 debates na TV, no rádio. E aí, o que a gente pode esperar? Dá tempo de ter virada? Já tá tudo definido? Sinini, tensão pouca aí é bobagem, né? Não sobrando emoções. Os candidatos aí republicanos, Mauro Tramonte, Bruno Engler do PL e Fuad Noman do PSD, nenhum dos 3 sabe o que as urnas de domingo à noite estão reservando para eles e quais deles irão para o segundo turno. Até o momento, já dissemos aqui, só esses 3 têm chance de avançar na disputa pela prefeitura de Belo Horizonte. Os outros candidatos estão ali buscando não fazer feio, não sair pior do que entraram nessa campanha. O Mauro Tramonte liderou o tempo todo e não está tranquilo nas horas que restam para essa votação. Amanhã acontece então o último debate de TV, última oportunidade de marcar um tento a mais, e os programas de TV e rádio só tem hoje e amanhã. Quem aproveitou bem, quem não fez, restam agora só a sola do sapato e muito gogó até domingo. O debate da TV Globo é um dos mais esperados por ser o último, o mais tenso, fazendo um contraponto aí com o da Band, por ter sido o primeiro. Nesse último, os riscos são maiores, porque não dá tempo de corrigir e reparar algum erro cometido ou denúncia feita de última hora. As pesquisas estão ajudando poucos os candidatos. Está pintando aí, como já dissemos, um empate técnico triplo, e as pesquisas espontâneas já não acompanham mais as estimuladas. Aí os institutos de pesquisa perguntaram para mim: quem você acha que a Maria Fernanda Sinini, o Murilo e a Luciana vão votar? O que eles acham dessa campanha, que até agora eles não me disseram nada? O que está acontecendo? Vocês acreditam que há esse empate técnico triplo aí? Murilo, o que você diz? Orion, eu tendo a seguir as pesquisas, eu tendo a acreditar nas pesquisas. Eu acho que o Mauro Tramonte, sim, lidera, porque lidera desde o começo, né? Perdeu um pouco, vamos dizer, 2 pontos percentuais, mas ele varia ali de 25 a 29, quase que desde o começo. Como o Bruno, acredito que está em segundo lugar, mostrou um crescimento, e o Fuad um pouco atrás, né? Como você disse, margem de erro. Mas eu estou seguindo essa tendência. Agora, o que mais me impressiona, Orion, eu acho que é uma eleição muito pouco mobilizada. Até agora, nós estamos há 4 dias de eleição, você pergunta para muita gente, as pessoas não sabem ainda em quem vai votar. E as pesquisas, quando a pesquisa é espontânea, elas estão mostrando ali de 40% a 50% do eleitorado indeciso na última semana. Eu não me lembro recentemente, de uma desmobilização, de uma falta de certeza em quem vai votar tão grande como nesta eleição. Por isso, acho que podemos ter surpresas, não tão grandes, mas podemos sim ter surpresas entre esses 3, e talvez aí algum candidato que está lá embaixo conseguir chegar ali no meio, ali ficar em quarto. Eu acredito talvez haja uma mobilização final que nos surpreenda, porque até agora você pode fazer um teste, saindo da nossa bolha aí de políticos, jornalistas, pessoas mais envolvidas com eleições. Você pergunta, as pessoas não sabem ainda que vai votar, nem para vereador, muito menos para prefeito. Perceba essa desmobilização. Sei que é comum e tal, mas eu tô achando que ela tá ficando cada vez maior, tá chegando mais perto do dia da eleição, sem as pessoas estarem sem estarem mobilizadas. Mas olha, Murilo, independentemente de número de indecisos, né, eles não vão participar. Então, seja qual o percentual for, não participam da eleição. Pode ser aquele voto nulo, branco, enfim, é crescente, mas eles não interferem no resultado da eleição, porque sabemos que isso aí, ao final, o que contabiliza, o que apura o voto, são aqueles votos válidos, não é assim? Agora, você falou uma palavra importante aí. Acho que o indeciso ainda pode optar por um candidato, né? Ele não falou que vai votar branco ou nulo ou anular. O indeciso, ele pode ali no último momento ainda decidir. Eu acho que a questão da esquerda, por exemplo, não ter conseguido
se viabilizar até a reta final, tá gerando um racha que a gente acompanha, que eles estão chamando agora de, não é mais voto útil não, como é que é o nome? Voto responsável, mas tem muita gente batendo o pé que vai votar até o fim, mesmo perdendo o voto. Então, acho que isso ainda está gerando, sabe assim, tem gente que está na dúvida ali se continua nesse voto de esquerda ou se vai pular para um outro barco, que seria o do Fuad. Então, eu percebo um movimento grande até essa reta final. Sim, mas o que eu estava dizendo, o indeciso ele pode ser o voto branco, pode ser o voto nulo, ou ele pode também ser um voto que seja válido aí na hora H, na hora da votação, diante da urna, ele faz uma opção. A tendência geralmente é de optar pelo quadro conhecido aí, mais competitivo, pelas pesquisas. É difícil que um número de indecisos vá em bloco 40%, 30%, 20% na direção de um candidato único ou de um candidato que não esteja competitivo. Então, agora você falou uma palavra importante aí, que é a mobilização, a falta de mobilização, de engajamento. Veja bem, engajamento, impulsionamento e arrancada final são as palavras aí de efeito moral para os 3 dias que restam antes dessa votação aí. E se há, como dizem as pesquisas, empate técnico entre os candidatos Bruno Engler, por exemplo, e Fuad Noman, o bolsonarista aí leva alguma vantagem pela capacidade maior de mobilização. O bolsonarista é mais coeso nessa hora, quando ele percebe essa oportunidade, ele se fecha aí e avança e tenta garantir essa opção dele. Falta ao Fuad uma militância. Essa militância dele talvez fosse essa parte da esquerda, como você disse aí, que está na dissidência por um voto útil ou voto responsável, seja o que for. A esquerda está em parafuso, ela não conseguiu ter candidatos em todo o país e os candidatos dela não estão sendo competitivos. Pelo menos aqui em Minas Gerais a gente assiste isso e em Belo Horizonte é esse retrato aí de 2 candidatos que não conseguiram pontuar, não conseguiram conquistar a atenção, o voto, as intenções de votos aí do eleitorado e corre o risco de ficar de fora e ainda ficar nessa divisão, nessa crise de identidade, se vai manter uma candidatura até o final ou se vai optar por um voto, digamos, aí, estratégico para evitar, como dizem aí, por aí, a presença de 2 candidatos da direita na votação final. Orion, nosso tempo hoje está mais curtinho, eu vou deixar a segunda pergunta para a gente conversar na sexta-feira, pode ser? Combinado, um abraço para vocês. E depois, na sexta-feira também, Maria Fernanda Sinini e Luciana, vocês façam também as suas manifestações, por favor, eleitorais. Um abraço a todos. Ai, um abraço. Quem quiser saber mais, pode consultar meu blog, www.blogdorion.com.br. Um abraço a todos, façamos um bom dia.